Olá, sou o professor Napoleão Mendes e este ano iremos nos aventurar com a história, aqui na Unidade Escolar Municipal Adroaldo Gomes. Bem, onde eu vou poder encontrar o material para acompanhar essas aventuras? Vai acontecer de duas formas. A primeira é fisicamente lá na escola, onde vocês vão pegar o material com alguém da secretaria ou outro funcionário da escola. O segundo modo ocorre toda semana quando os professores disponibilizam nos grupos de WhatsApp a atividade junto com o texto da semana. Ok? Entendido? O que fazer então depois que vocês tiverem contato ou tiverem acesso a esse material? Vocês vão ler, copiar somente as questões, responder essas questões, na sequência irão tirar uma foto e, no próximo passo, irão enviar essas fotos das questões respondidas para o professor fazer a correção e tirar dúvidas também. Tá certo? Prestem atenção e muita atenção. Quando vocês forem fazer a cópia, não esqueçam de fazer o cabeçalho completo. Nome da escola, a data, o nome de vocês, primeiro nome e o sobrenome, tá certo? Não esqueçam de hipótese alguma de colocar o ano em que vocês estão e a turma. Ok? Entendido até aqui? Então, vamos lá. Preciso, a partir desse momento, da completa atenção de vocês, dessa força que eu sei que vocês têm. Nossa aula de hoje tem como tema a política e sociedade na Inglaterra do século XVI. O texto que vocês têm em mão tem como tema política e sociedade na Inglaterra do século XVI. Vamos para. No século XVI, a monarquia inglesa era absolutista. O que significa isso? Significa que o rei centralizava os poderes em si. Ele tomava todas as decisões. Inclusive, o maior exemplo que eu posso dar a vocês era que ele decidia se o seu país entraria em guerra ou não. Tá certo? Em alguns países, esse rei, esse monarca absolutista, inclusive era líder religioso. Era o principal líder da religião no seu país, como é o caso de Henrique VIII, na Inglaterra. Seus governantes tinham um enorme poder. Por que eles tinham um enorme poder? Porque eles controlavam o exército, controlavam a economia, controlavam a política e, no caso de Henrique VIII, também controlavam a igreja no seu país. Então ele tinha todos os elementos a seu favor. Todos os elementos que formavam a sociedade, que poderiam controlar a sociedade, ele os controlava. Logo, ele tinha um poder absoluto. Esse era o caso, por exemplo, da Rainha Elizabeth I, que não por coincidência de forma nenhuma é justamente filha de Henrique VIII, o monarca que eu mencionei no começo desta aula. Está certo? Esta monarca absolutista adotou uma política mercantilista, que é uma política baseada em produtos mercantis, em produtos que vinham do comércio marítimo, tá certo? Exploração de colônias, exploração de metais que eram encontrados nessas colônias, exploração de especiarias, caros e raras mercadorias que eram vendidas e faziam com que o país acumulasse, tá certo? Dinheiro. Além dessa política mercantilista, essa rainha associou-se a corsários. Professor, o que são corsários? Gente, são piratas. Só que piratas com permissão para ser piratas. E o que são piratas? Eram navegadores que assaltavam, roubavam outros navios. Só que esses corsários, eles possuíam o que era chamado de carta de corso. Essa carta de corso era uma carta assinada por um monarca, permitindo que ele exercesse aquela atividade. Então ele se tornava um pirata com permissão para praticar a pirataria. Se tornava aí um
corsário, tá certo? O governo de Elizabeth, adotando essa política mercantilista e associando-se a corsários, vai contribuir para que a Inglaterra se tornasse uma grande potência econômica e naval. Econômica por causa da política mercantilista com acúmulo de riqueza, e naval por causa dos corsários. Ela vai desbravar o mar, se tornando aí uma nação que vai dominar os oceanos do seu século XVI. Entendido? E aí, meus aventureiros, já estão sentindo esses músculos começarem a trabalhar? Isso daí significa que o estudo de vocês está dando resultado. Estamos ficando mais fortes, mais rápidos, mais sagazes, mais espertos, conhecendo mais sobre o nosso passado, conhecendo mais sobre a história do ser humano. Tá certo? Então, vamos continuar com a aula. No reino de Elizabeth I e nas décadas seguintes, ocorreu o enriquecimento de uma classe que é chamada de burguesia. Quem é essa burguesia? Comerciantes e donos de manufaturas, tá certo? Esses grupos vão formar aqui a burguesia e eles vão enriquecer durante o comércio de Elizabeth I. Além da burguesia, quem também vai enriquecer é a pequena nobreza rural, que em inglês é chamada de gentry, e também os pequenos proprietários rurais, que em inglês são chamados de yeomen, certo? Esses grupos sociais, pequena nobreza rural e os pequenos proprietários rurais e a burguesia, produziam e exportavam alimentos, daí o seu enriquecimento. Além disso, eles também produziam e exportavam tecidos de lã ou de algodão para várias partes do mundo. E daí vai surgir o enriquecimento desse pessoal. Bem, espero que estejam entendendo tudo até o presente momento. Mas se não, ainda resta alguma dúvida, não se preocupe. Isso é parte do processo que nós estamos passando. É parte do caminho pelo saber. É parte pela aventura de entender a história do ser humano. De entender a presença do homem no nosso planeta, o planeta Terra. Se estiverem com mais dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo pelo privado no Instagram, ou então deixe seu comentário aqui abaixo. Farei de tudo para responder prontamente aos comentários e às perguntas que forem feitas. Entendido? Nós vamos ver uma mudança ocorrer nessa sociedade aqui no século XVI, sob o governo da Rainha Elizabeth. A agricultura de subsistência. O que é essa agricultura de subsistência? É aquela agricultura aos moldes, ou na verdade no modelo da sociedade feudal, que era a agricultura voltada para o sustento da pessoa. A pessoa produzia aquilo que ela necessitava para viver, se alimentar, e o excedente ela então iria trocar ou vender. Mas como estamos falando aqui de uma sociedade ainda que está passando por um processo de transição da Idade Moderna, na verdade da Idade Média, para a Idade Moderna, nós estamos vendo aqui o fim de velhos elementos medievalistas que estavam nessa sociedade, tá certo? Então, nós vamos ter a troca da agricultura de subsistência pela agricultura comercial. Qual vai ser a finalidade dessa agricultura comercial? Vai ser a criação de ovelhas. E para que eu vou criar essas ovelhas? Justamente para me extrair a lã que depois será vendida. Tá certo? Para criar essas ovelhas, as classes gentry e homem, elas vão cercar os seus domínios. Com isso, eles vão expulsar as famílias de camponeses que lá viviam.
acabando assim com aquela velha tradição da sociedade feudal, tá certo? Em que os camponeses que não eram proprietários da terra ofereciam seus serviços em troca de moradia e em contrapartida entregavam parte daquilo que eles produziam para os donos das terras. Nesse momento aqui nós estamos vendo esse sistema feudal se esfacelar, se diluir, tá certo? Essa prática que o Gentry e o Zeome vão estabelecer aqui no século XVI vai ser chamado de cercamento ou política de cercamento. E essa política vai ser a responsável por fazer com que os camponeses tenham que sair da zona rural e voltar ou procurarem morar e encontrar emprego nas cidades. É claro que nem todos vão encontrar, o que também vai originar aí banditismo social, ou seja, algumas dessas pessoas vão acabar caindo no mundo da criminalidade por não encontrar uma fonte de renda respeitável para sobreviver. Sem terra onde plantar ou criar, os camponeses vagavam pelas estradas. Alguns acabavam entrando na vida do banditismo social, tá certo? E outros iam para as cidades, sobretudo para Londres, onde, chegando lá, eles se ofereciam para trabalhar por baixíssimos salários. Na verdade, a política de cercamento vai forçar as cidades a crescerem. Por quê? Porque elas forçam as pessoas a saírem da zona rural e irem morar na zona urbana, fazendo com que as cidades comecem a crescer justamente por causa dessa quantidade de pessoas que começam a morar. Claro que temos que ver que nesse período, justamente por causa desse comércio que é crescente, dessa expansão de comércio, como as cidades vão começar a abrigar essas pessoas, dando serviço para elas, tá certo? Ah, não! Olha só o que aconteceu. Eu nem percebi. Nosso tempo acabou. Mas é assim mesmo. Tudo que é bom, uma hora, também tem que acabar. Eu já estou com saudades. Agradeço desde já a atenção, a presença e a força de vontade de vocês. Tenho certeza que o momento pelo que passamos logo vai encontrar uma solução e poderemos estar todos juntos novamente. Tá certo? Então, esse é o fim. Por hoje, hein? Tchau!